Sou filha amada de Deus, em vitórias contra a orfandade, a rejeição, a ansiedade, a autossuficiência, a idolatria e, principalmente, contra a imoralidade sexual. Eu me chamo Patrícia. Oi. Antes de iniciar meu testemunho, quero registrar aqui a minha profunda gratidão a Deus pela vida da pastora Claudinha, pela vida de todas as companheiras do pequeno grupo do ano passado, as facilitadoras Daiane e Silvana, e também a confidente Cresci Mânica, e pela excelente liderança do 30 Semanas, Sinarilão. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero partilhar com vocês o quanto o inimigo pode persuadir a nossa mente, mesmo em um ambiente aparentemente saudável e inofensivo, quando nos amoldamos ao padrão desse mundo. Sou a filha primogênita de pais de julgos desiguais, mãe de família católica e pai ateu. Eles me desejaram desde antes da minha concepção e sempre fui muito amada por eles. Na minha infância, vivi em uma fazenda no estado do Mato Grosso do Sul, juntamente com meus pais e meu irmão, distante da cidade, em meio à natureza e toda a criação. Nos primeiros 7 anos de vida, convivi muito pouco com outras pessoas. Era uma criança muito tímida, isolada socialmente e, ao mesmo tempo, muito curiosa por tudo. Quando eu estava prestes a completar 8 anos, meus pais se mudaram para Três Lagoas, minha cidade natal, para que eu e meu irmão pudéssemos iniciar os estudos. Minha mãe ficava conosco na cidade e meu pai entre idas e vindas da fazenda. Minha timidez me acompanhou até a adolescência, e aos poucos fui me adaptando ao ambiente urbano e percebendo como minhas amigas na escola eram tão diferentes de mim. Sempre comentavam que eu era muito ingênua, e eu percebia que o meu jeito não agradava muito. Porém, essa ingenuidade me fazia ser muito curiosa sobre assuntos relacionados a sexo. Ouvir as colegas contarem suas aventuras sexuais era o auge na hora do recreio. E minha imaginação foi perdendo a inocência pouco a pouco com isso. Fui uma adolescente muito cuidada, caseira e de poucas amigas, extremamente obediente à minha mãe. Confesso que eu sentia inveja da liberdade das minhas colegas mais atiradinhas. Me incomodava a falta de oportunidade em poder fazer as mesmas coisas que elas. Meu pai assinava um jornal que era jogado na varanda de casa toda semana, e eu buscava sempre o rodapé da última página. Lá havia anúncios de gente procurando sexo, troca de casais ou garotas oferecendo programas, e só de ler essas coisas, minha mente se enchia de imagens criadas e nunca vistas antes, e eu gostava de imaginar. Aos 13 anos, brincando em um parquinho, encontrei uma revista de sexo explícito na grama e me deparei com a pornografia pela primeira vez. Minha reação foi pegar a revista, correr para casa e entregar nas mãos da minha mãe. Meu coração quase saindo pela boca. Aquelas cenas eram muito piores comparadas com as da minha imaginação. E desde aquele dia, minha mente criou outro formato. Minha mãe queimou a revista e me apresentou um livro científico, me ensinou como fui concebida e me fazendo prometer que eu me guardaria até o casamento. Aos 17 anos, eu descobri a masturbação por instinto. E no início, ela se tornou minha principal diversão. Numa época em que não existia internet e nem acesso livre à pornografia, as lembranças daquelas cenas eram meu gatilho mental. Aos 20 anos, passei no vestibular e fui estudar em Lins, estado de São Paulo.
E por obediência à minha mãe, mesmo longe de casa, continuei me guardando até os meus 22 anos, quando eu decidi deixar de obedecê-la e ser mais dona de mim. Não conhecia a palavra de Deus e nada a respeito sobre o pecado sexual. Iniciei nessa fase um namoro que durou apenas 1 ano. E logo, em seguida, engatilhei um namoro com o homem que viria a ser meu marido e pai do meu filho. Aos 25 anos, eu aceitei o convite de um colega, profissão, parente do meu namorado, para trabalhar aqui em Cascavel. Me mudei para cá e depois de 1 ano e meio, meu namorado veio também e começamos então a morar juntos. Aos 34 anos, grávida de 8 meses, vivendo uma crise econômica terrível dentro de casa e desentendimentos conjugais e familiares constantes, entrei pela primeira vez numa igreja evangélica, mas bem diferente da NIB. Meu marido havia recebido um convite de um amigo e, por se tratar de um domingo do Dia das Mães, convidei minha mãe também. Resumindo, convertemos nós 3 ao Evangelho, aceitamos Jesus, nos batizamos, oficializamos nosso relacionamento conjugal e começamos a caminhar a passos lentos com o Senhor. Quando nosso filho nasceu, fazia apenas 1 mês de nossa conversão. Meu relacionamento conjugal foi muito negligenciado pelo excesso de trabalho, má administração econômica, escassez de atenção um com o outro e falta de sabedoria para conduzir as situações de conflitos familiares. O amor foi substituído pelo comodismo, pelo desinteresse sexual e até por um descaso recíproco, que pouco a pouco desgastou a relação e trouxe o fim dela. Muitas vezes me sentia ferida por ver meu marido assistindo pornografia e me deixando de lado. Em 2013, com 17 anos completos de casados, nos divorciamos. Após o divórcio, a sensação de liberdade nunca antes experimentada se apoderou da minha mente. Tornei-me uma mulher livre como nunca antes, autossuficiente, orgulhosa, independente e dona do meu corpo. Fui vencida pelas concepções mundanas e enganosas, as quais me fizeram acreditar que o corpo é meu, faço dele o que eu bem quiser, não devo satisfação a ninguém, posso viver tudo que não me permitiram, vou ser feliz do meu jeito e agora ninguém vai me impedir. Ponto. Foi assim que eu decidi ser uma ovelha desgarrada do rebanho, para experimentar tudo que a minha imaginação desenhou no meu passado. Mal sabia eu que eu estava entregando nas mãos do inimigo toda a minha verdadeira liberdade e me tornando, a partir de então, escrava do pecado. Vivi no engano por 6 anos, sem me envolver com ninguém emocionalmente, para que a minha liberdade fosse aproveitada ao máximo. O consumo esporádico de pornografia, a masturbação e o vício da fornicação começaram a me levar para uma espiral de degradação, onde a imoralidade sexual era velada pela romantização dos relacionamentos sem compromisso. A pedido do meu filho, que havia conhecido o Nova Teens e se encantado com a igreja, deixei aquela primeira igreja na qual mais visitava do que frequentava e comecei a frequentar a NIB no início de 2018. Com o tempo, o Espírito Santo foi me dando discernimento e desvendando meus olhos. Eu fui percebendo quantos relacionamentos casuais, sem conteúdo, sem propósito algum, eram vazios. O amor de Deus foi me alertando, me trazendo de volta para Ele. Mas, nesse retorno, eu vacilava muito, assim como uma ovelha que esqueceu o caminho de volta. Percebi, então, que eu estava viciada em fornicação, presa no pecado que me fazia refém dos meus próprios hormônios e sem resistência para me livrar disso. No início de 2022, Deus me presenteou com uma viagem a Maceió com o meu filho,
E no retorno dessa viagem, ele me disse: mãe, você é tão abençoada em tudo, menos na sua vida amorosa. Você já parou para pensar nisso? Realmente ele tinha razão. Eu estava vivendo de migalhas de afeto, como uma filha pródiga, me contentando com o mínimo e com pouca intimidade com o pai. Um pai que sempre me amou e que havia me abençoado com uma linda viagem, mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu fazendo tudo errado. Depois ele continuou: mãe, você vive pedindo para Deus preparar um homem para você. Por que você não pede para Deus preparar você para um homem? Sem sombras de dúvidas, Jesus me confrontou através daquelas palavras. E foi aí que eu me inscrevi no 30 Semanas, após uma divulgação no culto de domingo. Logo nas primeiras semanas, fui tomada de uma forte vontade de desistência, principalmente quando percebi que a sala com o tema sexualidade só existia para os homens, e não havia sala para mim. Naquele momento, eu me auto-questionei: o que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou a única mulher que vive nesse tipo de pecado? Resolvi então falar com a pastora Claudinha no final do culto. Lembro que eu fui chegando e perguntando sem rodeios: pastora Claudinha, não tem sala de sexualidade para mim? Ela, com toda a calma de Jesus, respondeu: não tem? Deixe-me ver. Consultou uma facilitadora, olhou a apostila e disse: ainda não. E eu respondi: o que eu faço? Preciso de ajuda, pastora. Eu sou viciada em fornicação. Ela abriu bem os olhos, olhou bem para mim e disse: que coragem a sua. Eu sugiro que você entre na sala da rejeição. Entre lá. Quem sabe no próximo ano você possa vir a ser facilitadora da sala de sexualidade das mulheres. E cá estou eu. Após algumas semanas, senti no coração que era a sala mais certa que eu poderia ter entrado. Era da rejeição. Através do 30 Semanas, Jesus me ajudou a desativar o campo minado do pecado sexual. Aprendi a me colocar de pé, cuidando para não cair, vivendo liberta da escravidão do pecado, valorizando o templo do Espírito Santo em mim e glorificando a Deus todas as vezes que eu não me permito ser seduzida pelas investidas das tentações. Assumi minha identidade de filha amada de Deus e aprendi a não mais me amoldar ao padrão desse mundo, me afastando de toda forma de mal. Sigo de acordo com a palavra em 1 Tessalonicenses 4, 3-4, orando ao Senhor todos os dias para guardar meu coração, minha mente e meu corpo de toda a imoralidade, para que eu possa viver de modo santo, conforme o meu chamado. Em uma noite do mês de julho desse ano, às 4h da manhã, eu acordei com uma voz que me disse: procure a pastora Claudinha e diga a ela que você está disponível para o projeto dela. Sem saber do que se tratava, acabei ignorando. Mas toda vez que eu via a pastora, eu me lembrava daquela voz. E após um mês, falei com ela. Mais uma vez, a pastora me mostrou a direção. Sim, ela me respondeu rapidamente. Sim, sei o que é. Deus me chamou e me colocou em um lugar que eu jamais imaginaria estar. E atendendo ao seu propósito, serei uma das facilitadoras do Ministério Vida Pura aqui na NIB. Com o propósito de servir a Deus, auxiliando mulheres com transtornos na área da sexualidade. Talvez você, mulher, que está me ouvindo agora, se identificou com alguma coisa que eu disse, com a minha história. Gostaria de te dizer que Deus pode te fazer desfrutar de uma nova vida com Cristo. Deus tem um processo de renovação da mente esperando por você, para que você seja liberta do pecado. E, principalmente,
para que você tenha uma vida pura, sem querer jamais desistir da santidade. Venha, Deus está te chamando. E encerro o meu testemunho com o meu versículo preferido, Gálatas 2:20. Fui crucificada com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Obrigada pela atenção e pelo silêncio.